salário das nossas transgressões é a morte. A pergunta que eu vou fazer agora é: de quem era aquela cruz? Nós ouvimos dizer que aquela cruz é de Cristo. Não. Eu não falo que aquela cruz era de Cristo. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era nossa. Olá, este é o canal Bíblia em Casa. Eu sou o professor Roberto Cardoso. Estamos estudando a lição de número 5 do quarto trimestre de 2021. O título da lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. A leitura bíblica em classe vai começar nos dizendo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O texto da Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 23, vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nesta lição, nós vamos estudar sobre a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem da cruz. E eu quero já adiantar aqui a dizer para você que a mensagem da cruz é Cristo e este crucificado. Não dá para falar da mensagem da cruz sem reconhecer a substituição e os benefícios a nós proporcionados. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14, vai nos dizer assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, atirou de nós e cravou-a na cruz. Cristo, então, pagou na cruz a minha dívida, a sua dívida. Aquela nota promissória que nós devíamos, ele já pagou por nós, ali cravando na cruz do Calvário. Quando nós dissemos que falar da mensagem da cruz sem reconhecer a substituição, é porque ali estava o sacrifício vicário. O sacrifício vicário é que Cristo pagou a minha dívida, Cristo pagou a sua dívida. Tem uma história de um juiz e um jovem amigo dele. Eram dois amigos que estudaram muito tempo junto, no seu tempo de escola, e quando chegaram à idade adulta, cada um foi para o seu lado. E um certo dia, um desses amigos que se formou a juiz estava presidindo uma audiência quando, de repente, entra aquele jovem que estava sendo acusado por um delito cometido. E quando ele vai julgar este jovem, de acordo com as provas ali apresentado, a sentença que este juiz lhe dá era um valor da fiança para que ele pudesse ser solto. E ali aquele jovem foi retirado da sala de audiência, levado para uma sala reservada. Aquele juiz estipulou o valor da sentença, e quando ele vai conversar com este amigo dele de infância na sala ao lado, o amigo disse que não tinha condição e nem dinheiro algum para pagar
aquela fiança. E ali ele viu o porquê daquele jovem ter chegado naquela situação sem falar nada. Este juiz se dirige àquela tesouraria, quita aquele valor que foi estipulado para a fiança deste seu amigo e sai. Dá um pouco de tempo mais, aquela polícia que ali estavam prendendo diz: pode ir embora, o senhor está livre. E ele, sem saber por que ele estava livre e quem havia pagado a fiança, questionaram aquele juiz e disseram: mas o senhor deu a sentença e o senhor mesmo foi lá e quitou a fiança e livrou o delinquente. Ele diz: sim, eu fiz isso porque o dinheiro era meu e eu faço com o que ele quer. Assim foi Deus. O filho era dele e ele enviou o seu filho para que a sua dívida fosse paga naquela cruz do Calvário. Então ali estava o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo, o que quer dizer que a dívida que era minha, a dívida que era sua, Jesus pagou. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 53, nós vamos ler, do verso 4 até o 7, vai dizer assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus foi oprimido, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então a dívida do pecado é de todos os homens. A dívida é de todos nós. É minha, é sua, é de todos. E qual é a dívida que ele pagou ali na cruz do Calvário por nós? A dívida que ele paga é a morte. Ali ele morreu a minha morte e a sua morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida. Então o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 vai nos dizer isso daí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então ele tomou o nosso lugar e ele pagou a dívida que era nossa, porque o salário das nossas transgressões é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, em Jesus nós passamos a ter a vida. A mensagem da cruz, ela vai falar exatamente que Cristo assumiu o nosso lugar. Esta é a mensagem da cruz. Tudo que ele fez ali na cruz foi por mim e foi por você. E ele morreu ali na cruz, por mim, por você, quer dizer que ele nos substituiu, tomando o nosso lugar. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é: de quem era aquela cruz? Ali no Calvário haviam 3 cruzes. Uma era de um malfeitor à sua direita, como diz Lucas capítulo 23, 33, e outro era do malfeitor à sua
esquerda, um à direita e outro à esquerda. A do meio, ali, de quem era aquela cruz? Muitas das vezes nós ouvimos dizer isso corriqueiramente no nosso meio, que aquela cruz é de Cristo. Não. Eu não falo que aquela cruz era de Cristo. Baseado nisto que nós já lemos, que nós já mostramos aqui, que ele tomou o nosso lugar, que fez o sacrifício vicário, aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era nossa. De quem era aquela cruz? Porque os malfeitores vão discutir ali que eles sim deviam e deveriam pagar pelo que fizeram. Mas Cristo não. Ele era justo e não tinha motivo para estar ali. Mas o maior motivo era demonstrar o seu amor por nós. Deus demonstrando o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e morreu a morte de cruz. Então, ele toma o nosso lugar. Eu quero dizer para você que a cruz, a partir de Cristo, não tem mais aquele símbolo de maldição, mas sim, para nós cristãos, tem o símbolo de vida. Então, a mensagem da cruz, ela vai nos significar vida e não maldição, porque ali Cristo nos deu a vida e vida eterna. Então, muitas das vezes nós ouvimos dizer pessoas falarem que eles preferem estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz não é o lugar em que nós devemos ficar. Nós devemos estar na cruz, porque Paulo vai nos dizer em Gálatas 2:20. O texto nos diz assim, que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Quem fica ao pé da cruz não está crucificado com Cristo. É necessário estar crucificado com Cristo. Porque quando Cristo está levando aquela cruz que era minha, que era sua, o peso dessa cruz não estava no madeiro, mas sim no pecado que era meu e que era seu. Então, a cruz é minha, a cruz é sua. A cruz, na verdade, não é o poder de Deus, mas a mensagem da cruz é o poder de Deus. E a mensagem da cruz, como diz Paulo, a mensagem da cruz é Cristo. Então, ali está, então, o poder de Deus. Porque a cruz, a partir de Cristo, ela significa vida. E eu termino aqui essa aula de número 5, quando Paulo está dizendo que a mensagem dele é Cristo e este crucificado. A leitura vai nos dar um texto que vai dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, ele prega Cristo, falando que Cristo é o poder de Deus e não a cruz. Não fique no pé da cruz. Com certeza, esteja crucificado com Cristo, morto para o pecado e vivo para Deus. Cristo, quando ele viveu, ele nos amou. Quando ele morreu, ele nos salvou. E quando ele ressuscitou, nos justificou. Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Foi por mim e foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida. Aí está a maior mensagem do cristianismo.
Cristo e este crucificado. Eu gostaria também de falar para você que quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Então seja você a bênção que você quer na vida dos outros. Sê tu uma bênção. Dá um like, nos ajuda a compartilhar esta mensagem, a mensagem da cruz. Compartilha com alguém, dá um toquinho aí no sininho, se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar, a divulgar esta mensagem. Que Deus possa te abençoar e que você também possa abençoar outras pessoas com esta mensagem da cruz. Deus abençoe.